Bom dia a todos, é um prazer ter vocês todos aqui. Meu nome é Pedro, sou CEO da GeoFusion. É um grande prazer, né, em a gente fazer mais esse webinar. Vamos esperar aí 1 ou 2 minutinhos para todos chegarem, se acomodarem em frente aos seus computadores para a gente poder começar esse webinar. Bom dia, Pedro. Bom dia, Abdo. Bom dia, Ana. Bom dia, Etienne. Bom dia. Bom dia. Esse é o time que vai estar conversando com vocês. E daqui mais um minutinho a gente começa e eu apresento para vocês o nosso webinar. Tem um pessoal já chegando aqui, o Álvaro já deu bom dia, o Caio, a Amanda. Bom dia, pessoal. A Lohane também. Bom, vamos lá? Mais uma vez, bom dia a todos. Meu nome é Pedro Figoli, sou CEO da GeoFusion. É um prazer ter vocês aqui nesse evento tão especial. Especial porque temos hoje, né, uma exclusividade dos nossos clientes que estão há mais anos com a GeoFusion, utilizando o OnMaps, utilizando nossos serviços. Então é um prazer ter todos vocês aqui. Pena que eu não posso ver o rosto de cada um de vocês, né? Mas é um prazer vê-lo. Coloque suas mensagens aí no chat para a gente ir interagindo. Hoje é um dia muito especial, né? E nós vamos falar de um tema que é tão central, né, ao nosso negócio, né? A parte de inteligência de mercado, a parte de geomarketing, né? Que são os dados. Os dados são o centro de tudo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então, vocês já devem estar vendo a nossa tela, né? E hoje nós vamos falar de algo que é tão central e tão importante, como eu estava comentando, que fazem parte, né, do core da GeoFusion. Nós nos consideramos um ecossistema de dados dinâmicos, né? E os nossos dados são o centro da tomada de decisão, né, do olhar para o mercado, de entender as particularidades, né, de cada mercado e podermos ser cirúrgicos, podermos criar, né, estratégias específicas para cada mercado. Hoje nós vamos falar de 2 temas essenciais, importantíssimos: a sociodemografia e o potencial, né? Elas são centrais para o nosso negócio e para vocês, cada um dos nossos clientes, poderem tomar decisões em seus mercados, né? Nós vimos aí, né, o censo, o quanto está sendo custoso, né, para nós termos um novo censo, e a GeoFusion fez um trabalho incrível, né? A gente já vinha, né, todos os anos publicando as nossas atualizações, mas hoje nós vamos falar de algo muito maior que apenas uma atualização, né, uma reinvenção da nossa metodologia, da forma de olhar, né, para esses dados tão importantes que são os dados da sociodemografia, né? E esses dados, eles são centrais, e vocês vão ver o detalhe que nós conseguimos chegar com a nossa equipe, né, com parte da nossa equipe que liderou esse projeto durante meses de trabalho. Então, isso é muito importante, e vocês, a ideia é que hoje vocês conheçam como a gente fez isso, vocês entendam quando isso vai ficar disponível para vocês. E além da parte da sociodemografia, outra coisa que é muito importante, que é o potencial de consumo. Então, vocês vão conhecer aí as melhorias que nós temos hoje no potencial, como hoje ele está muito mais vasto, né, e vocês vão conseguir tirar muito mais proveito dessas informações para poderem tomar decisões. O Brasil vem, né, assim, mudando cada vez mais, né, e as particularidades, os detalhes dessas mudanças, esses 2 dados, eles são centrais para que vocês possam tomar decisões em cada mercado do Brasil, em cada município, em cada bairro do Brasil, né? Isso vai estar tudo disponibilizado no seu OnMaps, né? E isso vai trazer uma interação e uma forma de trabalhar no Maps muito melhor
para que você possa tomar melhores decisões, né? Então, vocês que estão há tanto tempo com a gente, vocês vão receber um dado muito especial. Espero que ele ajude vocês a entender melhor as características do Brasil, ele traga o detalhamento que vocês precisam para a tomada de decisão, né? A partir de outubro, vocês vão ter isso disponível, né? Tanto os dados de sociodemografia quanto de potencial de mercado disponível dentro do OnMaps. E o melhor de tudo, isso não vai ter nenhum custo adicional, né? A GeoFusion trabalha incansavelmente, né, em cima dos seus dados para que eles sempre estejam os mais atualizados possíveis, seja porque a gente trabalhe com dados privados ou com dados públicos, com dados privados e principalmente com as nossas metodologias, com a nossa inteligência para olhar para essas informações e fazer elas evoluírem. Então, vou dar agora a palavra para o Pedro Abdo, que vai contar para vocês os detalhes disso, né, Pedro? Eu acho que é um trabalho sensacional que a GeoFusion fez e tem tido resultados muito precisos. Perfeito, Pedro, obrigado. Nada, boa apresentação. Bom dia de novo, pessoal. Então, seguindo um pouquinho, né, em relação ao que o Pedro acabou de comentar com a gente, então hoje a ideia é realmente a gente conversar um pouco sobre essa nova sociodemografia, esse novo potencial de consumo. Eu acho que o Pedro já antecipou algumas coisas do que a gente queria discutir aqui, e eu vou também fazer aqui, então, essa pequena abertura mais geral sobre o tema, e depois tanto a Etienne quanto a Ana vão detalhar um pouco mais sobre o assunto. Mas o ponto principal aqui que a gente queria falar um pouco com vocês a respeito do porquê a gente chegou nesse momento, né, decidindo trabalhar. Algumas coisas são mais evidentes, ou outras um pouco menos, mas a ideia é que tem alguns pontos aí principais a respeito desse trabalho que a gente quer conversar hoje. Então, a primeira delas, realmente, a questão do censo, né, postergado aí, já pré-pandemia já havia dúvidas, com pandemia mais dúvidas ainda, e a gente segue sem ter muita clareza de quando isso acontece. E para quem trabalha, como acredito que a maioria que está aqui hoje, com o tipo de dado que a gente mexe, sabe, da importância que o censo sempre teve e continua tendo, é claro, para esse tipo de trabalho que a gente faz. Mas então a gente teve que lidar com isso, não podia ficar parado. Então esse foi um primeiro mote ali para a gente avançar ainda mais em tudo que a gente sempre fez aí de vanguarda em relação a dados sociodemográficos. Também um clamor muito forte, inclusive de vocês principalmente, né, em relação a uma personalização maior do potencial de consumo. Acredito que todos que estão aqui sabem, já utilizam ou já utilizaram bastante o nosso dado de potencial de consumo e sabem da importância dele. E muitos de vocês começaram a nos pedir, olha, eu quero maior detalhe, a minha categoria ela ainda é bastante abrangente, eu quero conseguir olhar mais para os meus produtos, para as minhas cestas de produto. E foi, então, um trabalho que a gente precisava evoluir um pouco mais para que conseguisse entregar isso para vocês. E isso, claro, demanda de algumas coisas, né, que são os próximos 3 pontos. Uma delas a gente não tem muito como falar em potencial de consumo, e especialmente um potencial de consumo mais atualizado, se a gente não falar em crescimento urbano. Então, muitos aqui já sabem muito bem de situações em que a cidade expandiu e que justamente, né, a gente volta no assunto censo. Infelizmente, por não ter ainda uma pesquisa detalhada, a gente ficava um pouco refém disso, mas então era mais uma barreira que a gente sabia que ia ter que sobrepujar, e a ideia é justamente contar um pouquinho hoje como que a gente conseguiu avançar para pular esse ponto, né, e conseguir entregar um dado, então, mais aderente para todo mundo, cada vez melhor e mais atualizado. E principalmente, então, avançar para os últimos 2 pontos, que primeiro era realmente a gente ter uma forma de propiciar o incremento de fontes. Então, muito se fala, né, já ouvi bastante nas poucas conversas que a gente já teve com um ou outro cliente sobre esse assunto, o pessoal perguntando, mas então o censo vocês não precisam mais e tal. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso ao longo da apresentação, mas a ideia é que não necessariamente a gente não precise mais do censo, mas o ponto
quanto mais informações, quanto melhores informações a gente conseguir incrementar ao longo, né, de toda a evolução, tanto nessa que já fizemos, quanto ter uma base para evoluir de forma mais fácil daqui para frente, então ter toda essa estrutura para que cada vez mais a gente consiga fazer esses incrementos aí de qualquer nova fonte que a gente entenda que ela tem qualidade, ela é confiável e ela vai evoluir o nosso dado, a gente consiga, então, melhorar ainda mais sempre. E, por fim, obviamente, não tem como a gente fazer tudo isso, por mais tecnologias e informações que venham surgindo, mas não tem como fazer isso sem o time incrível que trabalhou por trás de toda essa mudança, toda essa evolução. Uma parte dele está aqui hoje, por isso que estamos aí com a Etienne e a Ana, mas tem mais outras pessoas, foi uma equipe muito boa, muito robusta, economistas, cientistas de dados, engenheiros, enfim, todo um arranjo aí de equipe muito boa, muito acostumada a lidar com todas essas informações. Então, vou parar de falar um pouco, vou deixar que a Etienne siga aqui com a gente. Bom dia a todos. Como o Pedro Ábido falou, eu sou Etienne, faço parte desse time que trabalhou nesse processo de atualização, tanto da sociodemografia quanto do potencial de consumo. E sobre a sociodemografia, eu vim comentar com vocês como foi esse processo, né, de atualização, tanto metodológica quanto de refinamento, né, dos nossos dados. Então, a gente está aqui olhando para a evolução dos dados da sociodemografia que a Geofildium trabalha hoje. Então, existem dois pontos principais que merecem destaque nesse processo, que são o aumento de domicílios. Então, a gente leva, né, e traz luz a essa questão da estimativa de crescimento do volume de domicílios no nosso país, né, principalmente naquelas regiões que existe maior verticalização. Então, aquela região onde aparece um prédio novo, em que moram várias pessoas em uma área reduzida, né, nesse processo de verticalização. Além disso, a gente traz luz também às mudanças no perfil de renda. Então, como estão as classes, né, sociais no nosso país ao longo desses anos, né, nesses últimos 10 anos aí pós-censo e tudo mais. Então, a gente observa as mudanças no perfil de renda. Então, a gente tenta aqui definir qual é esse novo perfil de renda desses domicílios que ocupam determinadas regiões. Como o Ábido falou, a questão do censo é crucial, pois ele é a única pesquisa que chega a uma granularidade de bairro, intraurbana. Então, o nosso desafio aqui é fazer esse processo de atualização, olhar essa questão de aumento de domicílios, de mudança de renda, de perfil mesmo da sociedade brasileira ao longo desses anos, de forma que a gente possa atualizar esses dados sem ficar refém da atualização do censo, né, que está sendo um calcanhar de Aquiles aí para todo mundo que trabalha com dados e até para as políticas públicas. Então, dentro da nossa sociodemografia, o que foi feito? Foi realizada uma mudança metodológica. E o porquê dessa mudança? Qual é o nosso objetivo com essa mudança? A gente procura mais agilidade na inclusão dessas informações, desses dados que são tão importantes para vocês, clientes, isso ocorre na intenção de enriquecer ainda mais a nossa metodologia. Isso quer dizer que a nossa metodologia antiga, entre aspas, ela estava errada? Não, muito pelo contrário. A gente usou ela de base para dar continuidade e incrementar, fazendo com que ela reflita cada vez mais a realidade, já que a gente está passando aí por um período pandêmico, já que a gente está passando por esse desafio de não ter a atualização do censo. Então, a gente não poderia ficar parado, né, esperando que a atualização ocorresse para atualizar a nossa metodologia. Então, antes disso, a gente já começou esse processo. Então, aqui a gente traz, né, um exemplo de um ranking dos municípios com mais setores censitários com variação. Esse tipo de variação, ela entra tanto crescimento quanto decrescimento no total de domicílios, né? Aliás, de setores censitários que mudaram ao longo do tempo, né? Então, São Paulo, como é de esperar,
fica em primeiro lugar nesse ranking. Em segundo está o Rio de Janeiro. E em 10º lugar a gente tem, por exemplo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que no caso não é uma capital, né? Que a gente pode observar aí que tem bastante capitais desse ranking. O que é de se esperar, porque os setores, né, eles mudam muito durante um intervalo de tempo, principalmente nas capitais brasileiras, já que elas também são maiores e possuem mais setores censitários. Então, aqui a gente trouxe hoje um exemplo para variáveis de domicílios totais, que mostra claramente como funcionou a nossa atualização, né? Então, aqui a gente tem Jardim das Perdizes, em São Paulo. Antes da atualização, a gente tem aqui no mapa uma área bastante azul, que representa de 1 até 200 domicílios. E após a nossa atualização agora, do refinamento da metodologia, uso de novas fontes de dados, né? Além do censo 2010, né? Um processo de atualização aí, a gente chega com essa área em vermelho, né? E em alguns pontos laranjas também, o que indica o aumento, o crescimento imobiliário nessa região. Então, a gente passa a refletir mais a realidade, que é o nosso objetivo principal sempre. Quando a gente trabalha com dados, a gente quer que eles reflitam a realidade. Claro que a gente trabalha aqui com estimativas, projeções, né? Porque somente o censo 2010, aliás, o censo, né, em geral, que virá também o censo 2020 de forma atrasada, é que traz, né, os dados diretamente a nível de bairro, a nível de setor censitário, mas a gente vai além, né, não aguardando por isso, e faz estimativas e projeções. Então, esse nosso processo metodológico foi para isso, né? Para a gente. Outras áreas, por exemplo, como o Swiss Park, que é bem citado aqui, que fica em Campinas, que muitos clientes e muita gente sabe que ali passou a ter condomínio, então passou a ter residentes, passou a ter renda, passou a ter todas as variáveis. Isso não estava sendo contabilizado, já que ele surgiu depois de 2010. Então, essas áreas, né, polêmicas e áreas de setor censitário, em que houve crescimento ou até mesmo decrescimento, a gente está começando a captar, né, durante esse processo. E aí, fazendo um link com isso que foi dito, como base, né, a gente tem a sociodemografia também para o potencial de consumo. Então, a Ana ela vai explicar um pouco para vocês do processo de atualização, então, do potencial de consumo. Bom dia, pessoal. Bom, acho que o maior ponto de destaque aqui é o potencial de consumo, ele vai se beneficiar de toda essa mudança metodológica e atualização que a gente vem fazendo na sociodemografia, mas também a gente parte de uma nova ideia que o principal ponto de destaque é que agora o potencial de consumo é uma metodologia, um dado 100% da GeoFusion. Então, toda essa atualização que a gente fez a partir da sociodemografia vai estar incorporada no nosso dado de potencial de consumo, e que agora ele é exclusivo da GeoFusion, vai representar dados mais precisos e com atualizações mais frequentes, principalmente porque essa atualização e esses dados estão agora aqui dentro de casa. Então, toda essa dinamicidade que a Etienne citou, a gente vai englobar dentro do processo de atualização do potencial de consumo. Toda essa dinâmica sociodemográfica, essa mudança no perfil de renda dos domicílios, a gente coloca dentro da nossa metodologia do potencial de consumo, e junto com isso, a gente também inclui a dinâmica de mercado setorial alinhada a cada cesta de produto específica. Então, além de captar toda essa mudança sociodemográfica do perfil de consumo, do nível de renda do pessoal, da população brasileira no geral, numa granularidade geográfica bem menor, em nível de município, de setor censitário, a gente também consegue incluir para cada cesta, para cada tipo de produto, a tendência setorial daquele mercado em que aquela cesta se encaixa. Então, a gente capta aí essas duas vias de atualização que deixam o nosso dado bastante aderente à realidade. E aí, aqui, um exemplo disso, a gente consegue observar. Aqui a gente está vendo, então, o crescimento de algumas cestas de produtos entre 2021 e 2020. Então, a gente está olhando para a variação percentual. O que é legal da gente notar aqui
é que as cestas que são mais sensíveis, que foram mais sensíveis à queda de consumo durante a pandemia, a gente consegue observar que elas tiveram um crescimento maior entre 2020 e 2021, em comparação com cestas que são menos sensíveis à variação no nível de renda, né, que estão mais consolidadas no consumo, como, por exemplo, alimentação no domicílio, que a gente vê um crescimento menor entre esses 2 anos. Então, se a gente olhar para cá, por exemplo, as categorias de vestuário cresceram bastante entre 2021 e 2020, que foram seguidas de uma repressão do consumo muito grande no ano passado. Então, faz sentido que esse ano elas tenham crescido bem mais que, por exemplo, a alimentação no domicílio ou o consumo de bebidas no domicílio, por exemplo. Outra categoria muito interessante da gente notar isso também é a alimentação fora do domicílio. E, assim, o setor de restaurantes e de food service foi um dos que teve maior queda durante a pandemia, né? E a gente vê que aqui em 2021 a gente consegue observar uma maior retomada. Então, aí, é só para exemplificar essa mudança nas tendências de mercados setoriais que a gente consegue captar com essa nova metodologia. Bom, um outro ponto muito importante é que a gente, tendo a metodologia aqui dentro de casa, a gente consegue gerar cestas de potencial de consumo personalizado de acordo com a necessidade e com o portfólio de cada tipo de cliente. Então, além de ter o acesso gratuito a essa nova sociodemografia, o novo potencial de consumo, vocês também vão poder contratar, adquirir o potencial de consumo personalizado, e a gente vai trabalhar em cestas que são específicas ou mais aderentes a cada tipo de negócio ou de serviço prestado por cada tipo de cliente. Então, essa é uma grande vantagem da gente ter, né, a metodologia aqui conosco. A gente consegue tratar os dados de uma forma mais específica e gerar essas cestas mais direcionadas a cada tipo de negócio. Então, por exemplo, a gente pode gerar cestas específicas de produtos derivados de chocolate, a gente pode gerar cestas de serviços de streaming, tanto de música, de filmes, e pode gerar cestas também relacionadas a produtos pet. A gente pode ter cestas relacionadas a rações, a brinquedos, serviços também do mercado pet, como banho e tosa. Então, a gente consegue gerar uma gama de cestas muito maiores aqui, com produtos específicos e aderentes a cada tipo de negócio. Aqui, então, esse é um exemplo desse novo produto que a gente está lançando, né, que é o potencial de consumo personalizado. Então, a gente vai ter uma visualização dele em relatório, onde a gente consegue analisar o potencial de consumo em todas as granularidades geográficas que a gente quiser ver. Então, a gente tem aqui onde está escrito município, a gente pode alterar para setores censitários, para estados, para o Brasil todo, dependendo da análise que eu estiver fazendo. Aí a gente consegue ver o potencial de consumo total, o potencial de consumo daquela categoria e quanto que essa categoria específica que eu selecionei representa do total. A gente consegue observar também as quebras aqui por faixa de renda. Então, além de observar o potencial de consumo da minha categoria específica, eu tenho esse potencial de consumo discriminado por faixa de renda. Então, quanto da classe A, B1 ou DE eu consigo captar com esse potencial específico que eu estou querendo analisar. E aí aqui, por exemplo, a gente consegue ver algumas categorias também, algumas cestas personalizadas, como, por exemplo, bombonier, papelaria. Então, aqui no Selecione a Categoria, a gente pode selecionar todas, uma específica, pode selecionar mais que uma, duas, e consegue fazer essa análise conjunta ou separada para cada cesta também. Aí, por fim, vale a gente ressaltar aqui mais uma vez, que esses dados são personalizados e são feitos de acordo, as cestas são selecionadas de acordo com a necessidade de cada tipo de negócio ou portfólio de cada tipo de cliente. Então, a gente vai conseguir aqui também refletir as variações no mercado setoriais dessa cesta, com uma metodologia exclusiva da GeoFusion, que chega na granularidade até de bairro. E como que esse processo funciona? Então, primeiro vocês, né, os clientes, selecionam a cesta mais aderentes ao tipo de negócio que está relacionado ao serviço ou produto que eles prestam. Então, a gente seleciona essas cestas, a gente trata esses produtos
aplica toda a nossa metodologia, toda a nossa atualização do potencial dentro dessa cesta de produtos, e aí a gente gera, então, os dados de potencial de consumo com a granularidade geográfica, em todas as granularidades que a GeoFusion costuma fornecer, né? Então, a gente pode olhar, como eu já tinha mencionado, desde do Brasil todo, como para estado, como para município. Aí agora, o Abdo vai dar mais notícias relacionadas ao quando que isso vai acontecer. Legal. Bom, então acho que deu para a gente falar um pouco aqui sobre um pouco mais de detalhes, né, sobre como é a atualização, os impactos, né, de melhorias que a gente está trazendo em relação à sociodemografia, ao potencial de consumo. E o mais importante, né, com certeza todo mundo aí está ansioso para saber quando que isso vai aparecer, então, no Maps. Como o Pedro já falou lá no início, toda essa parte de evolução da sociodemografia e do potencial de consumo nas categorias que a gente já tem atualmente, ele vai entrar para todo mundo, ele é uma evolução já sem custo para todo mundo. Então, essa parte toda, a partir do dia 4 de outubro, já vai estar disponível para todos os nossos clientes. E já está hoje disponível, né, para a gente poder conversar a respeito de toda essa questão de personalização do potencial de consumo, como a Ana bem explicou, existem algumas questões ali de personalização, de um trabalho feito em cima disso, então, para essa parte exclusivamente há um custo, que aí, então, a gente também já está disponível para conversar sempre através do CS da conta de vocês, tá, pessoal? Então, com essa mudança nos dados, a gente sabe que muitas dúvidas elas vão ocorrer, vão surgir, e a gente, claro, não vai deixar ninguém órfão aí em relação às análises, porque a gente sabe que sempre, todos os dias, existe uma análise crucial a ser feita, então a gente vai disponibilizar todo um time de especialistas, o pessoal que participou do projeto, outras pessoas que já estão sendo treinadas também a conversar a respeito disso, para que a gente possa aí apoiar o pessoal tanto de CS como de CX a respeito das dúvidas que virão. A gente já tem diversos aí trabalhos em preparação para isso, e nessa semana do dia 4, que é a semana de lançamento, vamos ter então esse plantão de dúvidas, ok? E agora o espaço está aberto, né? A ideia é a gente conversar um pouco, a gente quis realmente trazer um pouco mais desse conteúdo para que todo mundo pudesse ter ciência, mas a ideia é realmente trabalhar agora, conversar um pouco em cima de eventuais perguntas que vocês possam ter. Algumas delas já chegaram aqui, então já vou iniciar com algumas delas. Agora a gente pode voltar aqui para conversar todo mundo. Então, por exemplo, a Thalita perguntou, né? Falou, bom dia, houve incremento das cestas de potencial de consumo, além das que temos atualmente? Acho que eu já meio que expliquei um pouquinho disso, mas, Ana, você quer contar um pouco mais? Bom, então respondendo aqui, né? No geral, não. As nossas cestas, elas permaneceram as mesmas que a gente tem no OnMaps hoje. A gente alterou a metodologia de atualização desse potencial, mas as cestas base continuam sendo as mesmas. Agora, se a gente for pensar para o potencial personalizado, né? Aí a gente consegue colocar cestas adicionais, como nesse produto separado, né, segmentado, que é do potencial de consumo personalizado, mas aí, mediante ao cliente adquirir esse produto personalizado. Perfeito. E só frisando um pouco do que você disse antes também, né, Ana, sobre esse assunto, é importante o pessoal saber que, apesar de, neste momento, não ter havido nenhum incremento de cesta, naquela que já são as cestas padrão, que já existem hoje no Maps, né? Mas a metodologia traz todo esse incremento de atualização, inclusive nos nichos de mercado, né? Todas aquelas variações que você mesmo demonstrou nos gráficos anteriormente. Uma outra pergunta que veio também a respeito da cesta personalizada do André, acho que a gente já respondeu, André, mas só frisando então, você questionou se essa cesta haveria algum custo adicional, sim, mas
a personalizada, né? Se haveria um custo adicional, então sim, mas aí sempre através do seu CS a gente conversa a respeito deste ponto, porque varia muito de a gente entender essa nossa conversa a respeito de qual a tua necessidade real para essa cesta, tá bom? Então fique tranquilo, converse aí com o seu CS que a gente consegue trabalhar essa questão com você. Uma outra pergunta que veio aqui do Djalma, ele perguntou o seguinte, ele falou, promissor pessoal, muito bom, obrigado, Djalma. Vocês conseguem fazer comparações gerais, mostrando um pouco do histórico numa categoria, por exemplo? Então, acho que se referindo a uma categoria de potencial de consumo, né? Acredito que seja um pouco do que você mostrou ali, Ana, no gráfico, se quiser comentar um pouquinho. Bom, com essa nova metodologia, então a gente testou atualizar ano a ano para ver como estava essa variação ao longo do tempo, para testar também a robustez da nossa metodologia. Então a gente consegue avaliar isso dessa forma, e sempre comparando uma mesma metodologia com a outra, porque eu acho que o que não faz muito sentido aqui é a gente tentar comparar os dados que a gente tem hoje no OnMaps, que são tratados de uma forma com uma outra metodologia, com esses dados que a gente vai atualizar, que são aplicados, são assim, a atualização, ela está relacionada a uma metodologia diferente. Então, eu não consigo comparar metodologias diferentes e tentar entender alguma tendência ou alguma variação se a gente for comparar esses dados dessa forma. Perfeito, né? Então, frisando a comparação, o que você está dizendo é que a gente tem que olhar sempre comparando dentro de uma mesma metodologia. Etienne, acho que isso tem um pouco a ver, também acontece um pouco em relação à atualização em relação da sociodemografia, né? Também a questão de domicílios, faixa de renda, como funciona essa comparação aí, nessa variação? Por exemplo, igual você mostrou ali anteriormente, dá para comparar uma coisa com outra? O que a Ana comentou é bastante pertinente, a questão da gente estar trabalhando com metodologias distintas, então esse processo comparatório, a gente tem que comparar metodologias similares, né, para não criar nenhum tipo de conclusão que seja equivocada. Mas ali no exemplo que a gente mostrou do mapa, a gente está comparando o que tem atualmente no OnMaps em relação a domicílios totais, principalmente em regiões em que o censo de 2010 não contabilizava domicílios. Então, nosso foco agora, né, na sociodemografia é dar luz a esses locais que muitos de nós sabemos, até visualmente, que passaram a existir edifícios, a existir residentes e tudo mais, então a gente passa a ter ali uma renda, uma faixa etária, então a gente não pode ficar, né, como eu falei ao longo da apresentação, dependente do censo para fazer esse processo de atualização. Então a gente pode comparar aquela região, né, se, por exemplo, antes a gente contabilizava tantos domicílios naquela região, quantos domicílios passaram a ter naquela região agora, sabendo que, de fato, está mais próximo da realidade. Então, o que a gente pode comparar é isso, né? Quantitativo de domicílios, até mesmo população, mas questões, né, intrametodológicas, né, entre metodologias, não se pode comparar, como a Ana comentou antes. Perfeito, obrigado, Etienne. O Djalma está interessado também em questão das subcategorias, se elas não se alteram, ele falou, né, por desencargo, as quebras originais de subcategorias não se alteram, certo? Então, Ana. Certo, isso mesmo. Tanto as categorias como as subcategorias continuam as mesmas. Perfeito. E a Camila perguntou o seguinte, ela falou, o mercado de food service delivery está inserido em alimentação no domicílio ou alimentação fora do lar? Essa é uma pergunta muito pertinente que acaba ficando um pouco confuso quando a gente analisa, né? Mas o delivery, ele está inserido dentro da alimentação no domicílio e tem uma subcategoria específica
está relacionada a alimentos preparados. Então, essa é a subcategoria que está relacionada ao delivery. Perfeito. E existe uma outra pergunta aqui, Etienne, que o Cláudio fez, que ele perguntou por que o dado de sociodemografia atual é melhor, aliás, o novo dado de sociodemografia é melhor do que o anterior. Eu vou refazer a pergunta em cima junto aqui com o Cláudio, emendando na dele. Ele é melhor? O que você tem a dizer sobre esse novo dado, Etienne? De fato, acreditando na robustez da nossa nova metodologia, a gente quer atualizar e melhorar os dados, né? A gente não quer deixar a sensação para vocês, né? E de fato não é de que os dados anteriores estavam errados, não. A gente está fazendo uma melhoria, então com certeza os dados estão melhores agora, mais atuais, dados que refletem mais a realidade. Então, como eu comentei, por exemplo, a gente buscou muito outras fontes de dados, né, para casarem junto aos dados do censo, e fazendo com que a gente atualizasse, né, e visse as mudanças que ocorreram no nosso país ao longo desses últimos anos. Então, regiões que não eram contabilizadas passaram a ser contabilizadas, então a gente passa a ter aí uma descrição melhor de como tá as classes e faixas de renda do nosso país, então com certeza o nosso dado hoje está melhor. E a tendência, né, ao longo do tempo é sempre evoluir. Então, nosso objetivo é sempre estar evoluindo, entregando o melhor para vocês. Perfeito. Bom, Pedro, transformar a realidade é o que nos move, né? Acho que nesse ponto a gente está indo um pouquinho além, procurando, assim, refletir a realidade está nos movendo também. Você tem algum ponto a comentar agora a respeito? Acho que as nossas dúvidas iniciais já chegaram ao fim. Então, eu tenho essa pergunta para você. Não, com certeza. Esse era um desafio, né, que a gente, como a Ana e a Etienne falaram, né, um desafio de mostrar o Brasil como ele é, né, e o censo ficando tão longe, começou a nos incomodar, porque a gente percebia em trabalhos de campo, a gente percebia pelos feedbacks dos nossos clientes, né, esse distanciamento. Né? Então, criar um time multidisciplinar, com diversas competências, né, características, e se desafiar a fazer, né, o extraordinário, foi assim bem desafiador. A forma de trabalhar, a forma como esse time construiu isso, né? E a gente teve clientes nossos participando dessa construção, validando essas informações, trabalhando. Então foi realmente uma inovação, né, na forma de trabalhar dados, né? A gente enxerga dados como o core, e esse core ele tem que ser tratado, ele tem que ser questionado, ele tem que ter a inovação. Então, vocês, clientes, têm um papel muito importante, né? Vocês estão no dia a dia, na rua, né? Olhando o que está acontecendo, né? Percebendo as diferenças. Então, esse trabalho ele foi muito importante para a gente poder identificar coisas que só o censo conseguia mostrar. Então, a gente realmente se desafiou e foi muito além da expectativa. Eu acho que vocês vão ver um dado que vai mostrar muito a realidade do que está acontecendo no Brasil, para vocês poderem atuar aí em todos os estados brasileiros, em todos os municípios, entender essas mudanças, e aí o potencial ele entra como uma luva, né? Não só melhorando o que vocês já tinham, né? Então, as categorias com essa nova metodologia, um dado fresco, né? Mas agora permitindo que cada um de vocês possa trabalhar um dado personalizado, né? Um dado que mostre exatamente aquilo que vocês precisam trabalhar. Obrigado. Bom, acho que é isso, pessoal. Acho que a gente conversou aqui sobre os pontos que a gente tinha a abordar. Acho que é sempre importante frisar, de novo, né? A gente falou muito sobre o plantão que vai haver conforme a atualização do dado, mas é óbvio que até lá ninguém está desamparado. Eu tenho certeza que tem algumas dúvidas aí que eventualmente não chegaram aqui pelo chat, mas que podem surgir ainda ao longo do caminho. E podem nos procurar, como sempre, né? Vocês sabem que nós estamos aqui para dar todo suporte e apoio a todos vocês. Vocês que estão aqui hoje são os que estão conosco já há uma longa jornada,
e a gente espera que cada vez mais consiga contribuir para que vocês façam ainda melhor do que já vem fazendo em cada um dos seus mercados, tá bom? Queria agradecer aqui ao Pedro pelas palavras, pela abertura e tudo, agradecer a Ana por toda a explicação em relação ao potencial de consumo, a Etienne sobre a metodologia de sociodemografia, e agradecer principalmente a todo mundo que está aqui participando com a gente. Como eu digo, podem nos procurar, que estamos aqui para sempre dar todo o apoio e suporte, tá bom, pessoal? Um bom dia para todo mundo e bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, muito obrigada.